Tá, mas tivemos alguma evolução? Após um período de férias, né? Quer dizer, férias de fato se inicia amanhã, né, a rapaziada do Corinthians. Mas após um tempo sem jogos e de muito treino, o Corinthians volta a jogar, né? 1-1 contra o Grêmio, fora de casa, um empate de bom tamanho. Mas e as atuações? Como que foi? Vamos trocar uma ideia? Pode ser? Vamos trocar uma ideia. Sim, estou de volta com o pós-jogo, todo mundo sabe o que aconteceu. Se não aconteceu, segue lá no Instagram, lá eu explico certinho, também já fiz vídeo falando sobre. Só convido você a se inscrever no canal, caso não conheça o trabalho, se inscreva, deixa o like, comente, para dar um engajamento, pra gente tentar voltar o canal aos trilhos, né? Sair um pouquinho dos trilhos, etc. Então, dê essa força pra mim, se inscreva, deixa o like. Fixado pelo comentário, rapaziada, eu também vou deixar o canal do Perinão Reserva, tá? Perinão na Reserva é o canal reserva desse aqui de futebol, tá? Porque caso aconteça alguma coisa, continuarei postando o jogo, pós-jogo pra vocês lá no Perinão na Reserva, tá? Então se inscreva lá também pra não perder o conteúdo caso esse canal seja excluído, tá? Vídeo patrocinado para Mais Ágil, você que está precisando adiantar o seu FGTS e não sabe como, fixado por um comentário, link na descrição, chame os caras, tire as suas dúvidas, faça a cotação e em até 24 horas eles depositam dinheiro na sua conta. Então chame os caras da Mais Ágil. Cara, aqui em Limeira tá um frio da pega, velho. Tá muito frio. Aí o tio já fica, né, desse jeito aí, né, rapaziada. O nariz começa a escorrer, ranho, catarro, etc. Vamos lá, rapaziada. O Coringão vai a campo com a mesma formação que o Dorival entende como ideal, né? Na zaga, Ramalho, Kaká, Angileri pela esquerda, Mateuzinho pela direita. Aí o quarteto do meio com 3 volantes, né? O Rian, que é a novidade de primeiro volante, o Maicon saindo pro jogo com o Bidon, né? Então 3 canhotos, 3 volantes canhotos no meio campo. E o quarto canhoto aí, o único meia, é o Rodrigo Garro, que é diferente, né? Falar bem do Garro é chovendo molhado. Primeiro jogo de Garro como titular, né? Após a volta do problema no joelho, né? Joga muita bola, mano. O Garro é incrível, cara. O Garro é... Pena que ele joga rodeado de pé de rato, né? Rodeado de... Enfim. E na frente, Thales Trágico, Thales Magno, Thales Mágico e o Héctor Hernandes, cara. É o seguinte, com desfalques de Roberto, Memphis e Carrillo, que são 3 dos 4 melhores jogadores de linha do Corinthians, tirando o Hugo Souza, o quarto seria o Garro, né? Faltou criatividade, ou poderia ter faltado criatividade. Um parênteses, o Grêmio é um time que, apesar de jogar em casa, é um time que tá mal. O treinador do Grêmio, sim, Mano Menezes. É um time que não vive uma boa lua de mel com sua torcida. Falando lua de mel hoje em dia dos namorados, né? Rapaziada que não assistiu o jogo, tô dando um resumo pra você, né? Que o Perinão está off. Nem namorando, nem na pista. Estou aposentado com 35 anos. Garotos me mandem currículo. Enfim, tô aposentado. É o seguinte, rapaziada. O Grêmio não vive lá aquele momento maravilhoso, né? Então a torcida pegando no pé, Mano Menezes, que a gente já conhece, etc, etc. Então assim, é um time que, como podemos colocar, um empate fora de casa é bom, mas é um resultado que se o Corinthians tivesse completo, uma vitória não seria nada absurdo, não seria uma coisa tão assim fora da curva, até porque o Corinthians nos últimos anos vem ganhando do Grêmio na arena do Grêmio, né? Os últimos 3 anos, se eu não me engano, o Corinthians venceu o Grêmio lá. Desenho do jogo, se você pega a escalação, você vê que, pô, vamos ter dificuldades, sem, repito, os 3 dos 4 criativos ali. Só que não foi isso que aconteceu. Por incrível que pareça, alguns jogadores que até então vinham muito mal, foram bem hoje. Vou citar 2 para vocês. Thales Magno e o Breno Bidon. São 2 jogadores assim que estavam jogando muito mal nas últimas partidas, muito mal mesmo, e hoje foram bem. Ouso dizer que foram os 2 melhores do Corinthians junto com o Garro. Os 2 dos 3 melhores ali. É que o Garro, como eu disse, é normal o Garro jogar bem. O Garro você vai estranhar se ele for mal. Já o Thales e o Bidon, como estavam assim num momento muito ruim, eles
joga razoável, joga nota 5, você já fala, pô, os caras estão jogando bem. Porque realmente eles estavam num momento muito ruim. Mas assim, Garro, Bidon e Thales foram os melhores jogadores, foram os jogadores que mais criaram chance. O Grêmio teve uma chance no começo do jogo e depois o Thales cria uma jogada que ele arruma um escanteio. Na cobrança de escanteio, ele acerta uma boa cabeçada no travessão, na forquilha. Aí você vê, não só por esses lances, o Thales ele cria algumas chances de fundo, cruzamento para a área, tenta aquele famoso X1, né, aquele drible que ele tem de melhor, ou tinha pelo menos. Hoje foi um Thales legal, cara. Hoje foi um Thales que a gente espera, que é um jogador assim, que pode agregar. Não é nenhum nível Memphis, não é nenhum nível Roberto, mas é um cara que pode ser útil pro time. Do seu lado, o Hector Hernandes, que é muito limitado. Eu iria de Romero como centroavante, porque eu sempre bato nessa tecla. O Romero não é para jogador para jogar na ponta, não mais, já foi um dia. Hoje o Romero tem que jogar de falso 9, jogar no miolo da área ali, que é onde o cara que consegue prender a bola sempre sobra para ele. Só que o Romero estava na seleção com a seleção paraguaia, né, que enfrentou o Brasil. Então, devido a isso, pode ser ali uma escolha do treinador, ele ter desgaste físico e tal, começou no banco, mas se ele tivesse 100%, eu acho que seria o ideal. O Romero ao lado do Thales Magno, não o Hector, que é um jogador limitadíssimo, né? Teve um contra-ataque que acho que o Rian tomou a bola, caiu no pé do Hector, assim, ele desacelerou, cara, ele não sabe o que fazer com a bola, realmente assim, deplorável. O Kaká, participação direta no lance do gol do Grêmio, ficou indeciso. O Angileri para mim foi muito mal, uma partida muito abaixo do Angileri, desde o começo da partida, errando saída de jogo, não conseguindo conter os avanços do menino do Grêmio. Agora me falha o nome, acho que é Kaique, cara. Bom, me falha o nome, o menino do Grêmio lá que caiu em cima dele, foi um salseiro que construiu a jogada do gol do Bright White, o primeiro gol do Grêmio, né? O primeiro e único gol do Grêmio, né? Enfim, o Angileri muito abaixo, o Kaká abaixo, então esse lado esquerdo da defesa tava tava sofrendo ali com a molecada do Grêmio, os caras estavam passando mal ali. Isso aí porque o lateral do Grêmio é zagueiro, né? Então ele não tava subindo muito, só o ponta do Grêmio fez o salseiro na zaga do Corinthians. Já que eu falei do zagueiro do Grêmio deslocado pela direita, foi ali as melhores chances do Corinthians no primeiro tempo. O Dorival deve ter tido essa percepção, coloca o Thales aqui, o time fica penso, porque o Thales joga bem pra cá e na ponta direita não tinha ninguém. O Hector centralizado e o Garro, como canhoto, caía por ali junto com o Maicon. Então o time estava penso, estava todo mundo jogando desse lado, muito por conta de realmente o Grêmio não ter um lateral direito fixo ali, de origem, podemos colocar assim, era um zagueiro, né, que estava jogando ali na posição. Então o Corinthians cria as melhores chances jogando pelo lado esquerdo do seu ataque. O Grêmio faz 1-0 aos 28, aos 35 um golaço do Breno Bidon empatando a partida. Um primeiro tempo onde as duas equipes tiveram boas chances, né? O empate foi justo. No segundo tempo há uma queda de rendimento das duas equipes. Tanto o Corinthians quanto o Grêmio não conseguem mais manter o mesmo nível do primeiro tempo. O Grêmio tem as suas chances, tem um milagre que o Hugo Souza opera, uma bola que sobra para o Marcos Leonardo, zagueiro do Santos, o Hugo Souza sai abafando. O Corinthians também tem algumas chances, tem alguns chutes de fora da área, alguns lances perigosos com o Thales, né, cruzamento para a área e tal. Eu acredito que o placar final, um empate, foi justo. Pelo que as duas equipes apresentaram, um bom primeiro tempo das duas equipes e um segundo tempo aí bem abaixo dos dois times, tá? O Corinthians no segundo tempo ainda tem algumas substituições. Entra o Romero aos 16 minutos no lugar do Hector, que é realmente a substituição que eu esperava, né? Porque o Romero é mais jogador que o Hector. Depois, aos 32, entra o Kaique e entra o Dieguinho, dois meninos da base, né? O Kaique até entra bem. Tenta uma outra jogada, faz um salseiro ali, dá até aquele X1, aquela quebra de linha, né? E no final do jogo, aos 40, entra o Charles no lugar do Maicon. E aí, dois parênteses que eu vou levantar para vocês. Primeiro, o Maicon novamente joga quase todo o jogo. E novamente, o Maicon hoje ele não foi tão mal, igual nos outros jogos. Mas o bom do Maicon ainda é pouco pro Corinthians. Essa é a minha análise quanto ao Maicon. Hoje, o Maicon, por mais que ele não vá tão mal, ele não consegue bem o suficiente para agregar ao Corinthians, para conseguir. Pô, o Maicon fez uma boa jogada, pô, o Maicon, sabe, hoje ele foi nota 5, ele não foi tão mal, mas o 5, se você for analisar, é pouco para um jogador do nível do Corinthians. E é um jogador que novamente fica o tempo inteiro em campo. Então, se você pensar assim, né, vamos apelar aqui, se tivesse um Paulinho, um Paulinho, um Elias ali de segundo volante, você acha que o Corinthians não criaria mais chances?
Porque você tem um jogador igual ou o próprio Maicon, vai, não vamos nem apelar, vamos usar um exemplo real. O próprio Maicon de 2017. Se tivesse o próprio Maicon de 2007, o Corinthians não criaria mais chances jogando ali, como por exemplo hoje, que o Garro estava bem, o Thales estava bem. Vocês fazem essa reflexão. Agora o Maicon de hoje é um jogador muito comum, é um jogador muito simples, você entendeu? É pega, toca de lado, pega, toca de lado, pega, toca de lado. Não consegue fazer infiltração, chute de fora da área, tabela, não tem aquela pegada sem a bola, aquela marcação firme, aquele fôlego para ir voltar. É um jogador que praticamente anda em campo, tá? Então assim, mesmo ele não indo tão mal como foi o caso hoje, ainda é pouco, você entendeu? Se ele conseguisse entregar um pouquinho mais, o Corinthians poderia ter criado muitas mais chances, porque o Bidon jogou bem, o Rian fez o serviço dele, mesmo que limitado, fez o serviço dele de destruir a jogada. O Bidon foi bem, o Garro foi bem, faltou esse quarto elemento no meio para ajudar a criar, que é justamente o Maicon. Tá? Se tivesse um pouquinho mais ali de futebol, o Corinthians poderia ter criado mais chances e ter saído com 3 pontos de Porto Alegre. Segundo ponto que eu quero levantar para vocês. Vamos lá. Time titular, né? Rian, Bidon, Maicon e Garro, né? Aí no segundo tempo entra o Romero na frente. Mas aí entra o Dieguinho e entra o Kaique, né? Sai o Bidon, que é o volante, e depois no final entra o Charles no lugar do Maicon. Tá. Memphis fora, Yuri fora, Carrillo, que seria o cara do meio, fora. Cadê o Coronado? Agora a questão é o seguinte, se o Coronado com 2 milhões não é útil para jogar num time totalmente desfalcado, se o Coronado não tem bola para jogar no lugar do Charles, no lugar do Bidon, no lugar do Maicon criando ali, no Dieguinho, os meninos da base, alguma coisa tá errada, cara. Ou o cara realmente é um preguiçoso, ou não. Cara, tá, quando tinha o Garro voando, tá, o Coronado não joga por quê? Porque não tem como tomar a vaga do Rodrigo Garro. Beleza, concordo. O Garro machucou, agora é a chance do Coronado. O cara não joga. Joga poucas partidas, tá? Só que tem situações como a de hoje que não dá pra entender o porquê que o Coronado não joga. Será que ele é tão preguiçoso assim nos treinos? Porque se for isso, foi um erro de análise, de contratação, porque vocês estão pagando 2 milhões pra um cara que não joga. Prefere jogar, olha, Michael, Rian, Charles. E não vem falar que você tá comparando o volante com o meia. Cara, o Corinthians tava só com o Garro de meia. Com 3 volantes e o Garro de meia. Dava muito bem pro Coronado ter jogado. 4-4-2, com certeza daria. Ou até o Coronado caindo pela direita. Você coloca Rian, Bidon de segundo volante saindo pro jogo, Garro flutuando, Coronado aberto numa ponta, Thales na outra e o Hector ou o Romero se estivesse inteiro para jogar ali. Vocês acham que não daria realmente para jogar desse jeito? Ou num segundo tempo ali, onde o Grêmio acabou tendo uma queda de rendimento, o Corinthians também, mas o Grêmio acabou tendo uma queda de rendimento, então como o Corinthians também teve uma queda de rendimento, era hora de fazer uma substituição. Coloca o Coronado no lugar do Maicon, cara. Agora, será que o cara treina tão mal assim? Porque ficou de férias aí, treinando, né? Não sei quanto tempo, agora vai entrar de férias. O cara não jogou um minuto, cara. Um cara de 2 milhões. Então assim, eu não sei mais o que criticar. Se é o técnico, se é quem contratou, se é o atleta. Porque assim, é bizarro. É simplesmente bizarro o Corinthians com o tanto de desfalque que teve hoje, precisando de um jogador de criatividade para chegar a bola na frente, para a gente conseguir 3 pontos. O cara não entra. Entra os meninos da base e não coloca o cara de 2 milhões experiente para jogar. Então assim, são perguntas que realmente eu lanço no ar e eu realmente não consigo pensar. Eu não sei se é preguiça dele ou se o técnico não... enfim, não sei. Cara, não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque se você vê que é um cara técnico, o Coronado é um jogador técnico, é um jogador que sabe jogar. Só que assim, até que ponto ele quer jogar, ele tá entregando pro tático do time, ele é um cara de rachão, é um cara que eu não sei. São perguntas sem respostas, praticamente. Você entendeu? Então, assim, enfim. Cara, pegar a tabela é um resultado legal, pô, sem dúvida.
principalmente pelos desfalques, né? Pelos desfalques. Se o Corinthians jogasse completo e tal, a gente poderia até exigir, entre aspas, uma vitória. Mas acredito que, pela atuação, pelos desfalques, jogando fora de casa, acredito que foi um resultado aí legal, tá? Essa é a minha análise, galera. Lembrando, se inscreva no Perinão na Reserva e se inscreva aqui, caso não seja inscrito. Beleza? Tamo junto, forte abraço. É nóis.